eu sei que você também trabalhou com esse, né, o land que você estava falando, que seria o uso e cobertura de solo, a mudança do tipo de uso do solo e o impacto que isso tem como um efeito antropogênico nessa conta de forçantes que fazem a alteração do clima. Você pode falar um pouquinho disso? Porque a gente está num país que incentiva o agro, e todo mundo aqui quer comida na mesa, a gente quer e também se sente orgulhoso de ser um país produtor de alimentos para o mundo. Mas o uso da terra também é um ponto crítico, a forma como esse uso da terra é feito. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Explica para o pessoal o que é antropogênico. Eu vou deixar ele explicar por que eu vou gastar minha energia. A pessoa é mais esperta e inteligente aqui que fala das forçantes climáticas. Vai contar aqui pra gente agora, porque se vocês não acreditaram na minha palavra quando eu falei no último podcast, efeitos antropogênicos, esse cara assim, que é isso, né? Geologia, né? Você explicar, né? No último episódio. Eu pedi pra você eu explicar falei. Ela falou. E aí vocês ficaram xingando a gente no vídeo. Então agora eu vou deixar falou de mestre falando. Mestre não, o doutor. Xinga a gente. O doutor, olha, ele tem tanto. O currículo dele é tão maravilhoso, ele tá sendo assim, bem humilde, tá? Mas a gente vai avançar. Falar um pouco mais seu currículo. Sim, porque ele se formou como engenheiro agrônomo, mas depois disso ele foi agregando conhecimento e foi conseguindo usar, inclusive, esse conhecimento para tudo isso. E uma das coisas é isso. E aí, o uso do solo e a cobertura do solo e os efeitos antropogênicos. Quando você chegou lá, você, agricultor, que foi plantar lá na França, fazendo óleos essenciais, volta aqui e descobre... E aí, agricultura? Então, isso vai um pouco daquela história da relação da superfície do planeta com a atmosfera, né? Então, como é que a gente está mudando a composição da atmosfera, né? E essa coisa do antropogênico, né, é que tem uma gênese no antros, né, que é da humanidade, né? Então, a gênese daquele processo, né, seja, sei lá, essa é um plantio, esse é um processo antropogênico, que tem uma origem na sociedade, vamos dizer, na espécie humana, né? E antrópico é aquele processo já do outro lado, né? Que já é o processo, enfim, já é o fato em si. Então, aquele carbono que está na atmosfera, ele é antrópico porque ele tem uma origem num processo, vamos dizer, provocado, estabelecido, determinado pela sociedade. Então, esse que é o lance. E aí, então, assim, como é que você muda a composição da atmosfera? A gente estava falando de carbono, de metano, de gases de efeito estufa, né? Então, esses gases de efeito estufa, eles têm uma origem, e a gente estava falando de carbono, hidrogênio, eles têm uma origem vamos dizer, na matéria orgânica. Seja a matéria orgânica recente, uma floresta, ou seja uma matéria orgânica que originou petróleo. Tem até um debate se o petróleo é mineral, existe até carvão mineral, né? Mas assim, e ele tem uma origem de uma matéria orgânica do passado, né? De milhões de anos, tal, enfim, tem um processo de formação do petróleo. E que tem muito carbono. Então, quando você queima petróleo, né? Quando você queima gasolina, né? Quando você queima derivado de petróleo, você está jogando carbono na atmosfera na forma de CO2, né? Que é um gás de efeito estufa. Quando você, vamos dizer, substitui, ou quando você desmata, né? Quando a gente desmata, substitui aquela floresta por qualquer outra coisa, pode ser por um estacionamento ou pode ser por uma plantação. Você tem um estoque de carbono naquela floresta, né, que está em forma de lignina, de, sei lá, celulose, de folhinha, de tronco, de raiz, né? Quando a gente desmata isso tudo, quando a gente desmata e queima, esse negócio vai para a atmosfera. Então, essa mudança do uso do solo antropogênica define um carbono antrópico para a atmosfera, né? E aí, mudando a composição da atmosfera. Então, a mudança de uso do solo contribui, e aí o Brasil vamos dizer, tem um papel super relevante nesse contexto, contribui à alteração da composição da atmosfera por gás de efeito estufa. E nesse caso, em particular, o CO2, quando põe fogo, tem muito metano, aí a agricultura produz muito metano, e aí vai. Então, esses processos na superfície terrestre, né,
define esse fluxo para a atmosfera que altera a atmosfera. E outra, você falou de água no começo. Outro aspecto importante é que você muda a dinâmica hidrológica daquele espaço, né? Então, sei lá, onde você tem mais pastagens e menos floresta, você tem uma dinâmica hidrológica diferente, né? A chuva infiltra menos, tem uma série de coisas que a gente pode conversar a respeito. É muito complexo, é muito complexo o negócio. Então, é uma complexidade toda. Então, então, você muda a composição da atmosfera, você muda o ciclo hidrológico, e isso sem falar de biodiversidade, essa coisa toda. E tem outro elemento que é importante, é que você muda, você até falou de albedo, lá de nuvem e tal, você muda a reflectância reflectância mesmo. Da superfície, né? Então, o quanto de albedo tem é diferente. Você tem uma floresta densa, não sei o quê. Tanto que a gente vai embaixo da floresta, fica fresquinho lá, né? Não é abafado só pela umidade, mas não por calor direto, que nem é quando você está num deserto. Quando você está num deserto, ou quando você está no pasto, que está ali do lado, mesmo, né? Entendeu? Esse então, é o assim, efeito que as pessoas sentem na cidade, né? Quando tem árvore, você já fica mais confortável. Não, aqui é assim, né? Com certeza. Ilha de calor é isso total. Em cidade, isso é claro. Tem em São Paulo mesmo, você tem regiões da cidade que elas são até 7 graus mais quentes que outras, assim, por conta das ilhas de calor. Você sabe que aqui em São José eu andava de moto, né, até um tempo atrás, e de moto dá para você perceber muito claramente essas mudanças climáticas, porque você sente na pele. Então, você tá passando por um lugar, você sente um bafo quente. Geralmente perto da Dutra é muito ruim, né? E aí, quando você vai passando perto de lugares onde você tem algum tipo de córrego, aí já cai bastante a temperatura. Você sente rapidamente, essa mudança de temperatura, mesmo aqui. Então, por conta da existência de mais vegetação ou não, né? Mas